Fala amigos do Portal Rural News, vamos começar a semana fazendo a nossa análise de mercado. Para isso vamos acionar nosso colega Juan Seni da Grão Direto. Antes de iniciarmos, quero convidar você para curtir o Rural News nas mídias sociais, seguir nosso canal e deixar um joinha nos nossos vídeos. Bom dia Juan, tudo bem com você? Bom dia Jair, sempre um prazer estar aqui com você. Começando aí a semana fria aqui no sul, Minas Gerais também sentindo o impacto aí da frente fria que está subindo, mas as temperaturas na Bolsa de Valores aí do soja especialmente estão quentes, né? Pelo jeito que a gente está sabendo, semana passada teve a máxima histórica do soja, é isso? Isso mesmo, Jair. Semana passada foi marcada por números nunca antes vistos, né, em Chicago. E para a soja, essa foi uma semana de bastante volatilidade e com isso trouxe também bastante valorização dos preços aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, Jair, no contrato de vencimento mais curto, as cotações atingiram o valor de $17,74 por bushel. O topo histórico em 2012 foi $17,71. Naquela época, né, naquele ano, tivemos aquela incidência de uma seca bastante severa lá nos Estados Unidos e com isso fez com que os preços atingissem esses patamares, né? E após isso, as cotações recuaram um pouquinho, mas ainda assim fecharam a semana positiva, né? Uma alta aí de quase 3%. E os principais motivos ainda continua sendo a alta demanda, né? Ou seja, uma demanda firme juntamente com uma oferta que ainda traz muita incerteza. Isso provoca bastante oscilação e bastante incerteza no mercado. Além disso, preocupações com o excesso de chuva, né? Lá no meio oeste e no norte também trazem bastante preocupação, levando em conta que a região norte, né, principalmente a Dakota do Norte, se encontra com um plantio bastante atrasado. Dentre os estados, é o que está com o maior atraso. E com esse excesso de chuva, coloca em dúvida, né, essa evolução significativa do plantio. E para finalizar, na sexta-feira, havíamos comentado na segunda passada, que teria aquele relatório de oferta e demanda mundial, né, na sexta-feira, dia 10/6. Esse relatório trouxe uma elevação de estoque e estimativa de produção, porém, naquele momento, os fatores citados anteriormente se fortaleceram, foram mais importantes do que esse relatório. O dólar, né, falando agora da moeda americana, que tem influência direta nas cotações brasileiras, teve uma semana de alta, fechou a R$ 4,99. Possivelmente essa semana ele deve romper os R$ 5, principalmente por conta do evento que vamos ter na quarta-feira nos Estados Unidos, né, do Banco Central. Para quem acompanha os noticiários, estamos tendo uma maior alta de inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Isso vem trazendo bastante preocupação para o mercado, não só no mercado de commodities, mas o mercado financeiro em geral. E tudo indica que o Banco Central de lá vai trazer um aumento de taxa de juros de aproximadamente 0,5% em relação com a atual. São situações bem voláteis, né, Juan? Essa questão aí do aumento do juro americano, ela pode aumentar um pouco essa característica de recessão mundial, né? Pode agravar um pouco esse quadro aí, né? Justamente, Jair. Quando a gente fala de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, isso tende a elevar automaticamente o dólar aqui no Brasil, porque hoje os Estados Unidos têm a moeda mais segura do mundo, a economia mais forte do mundo. Então, no momento que a gente tem um aumento de taxa de juros, isso atrai muitos investidores para aquele país, principalmente para investir em renda fixa, né? Então, possivelmente vamos ter uma evasão de dólar do Brasil para os Estados Unidos por conta desse evento. Muito bem. E você acha que esse momento aí vai continuar mais essa semana? Essa cotação continua em alta em relação à soja? Jair, essa semana
Então, é uma semana bastante complicada de fazer algum tipo de previsão, porque normalmente, quando atinge-se topos históricos, geralmente tem uma realização de lucro muito grande, né, dos fundos de investimentos especulativos, bancos, né, e tudo mais. Então, pode ser que tenhamos uma semana de correção nos preços de Chicago, porém, o cenário preocupante citado anteriormente ainda continua. Para essa semana, acredito em um dólar alto e Chicago numa pequena correção por conta das altas cotações da semana passada. Muito bem. Em relação ao milho, Juan, como que está o mercado do milho essa semana aí? Como que foi a semana passada? Como se comportou o cereal? Bom, falando rapidamente do milho, Jair, tivemos uma semana com evolução de colheita, né? No Mato Grosso, Paraná, começando a colheita aqui no estado de Minas, Goiás, e com isso vai se trazendo resultados efetivos, né? De produção em relação à expectativa do mercado. Previsões de geadas, até temos essa semana, mais para o final da semana, porém não deve prejudicar de forma significativa o mercado. Temos um cenário bastante específico no milho. Não temos cenário para queda por conta de questões internacionais, que a gente até fez um vídeo dias atrás, né, comentando sobre isso. Porém, temos armazéns cheios de soja, ou seja, o produtor não comercializou boa parte da sua safra de soja. Com isso, não temos lugar para armazenar o milho. Com isso, o produtor sente-se obrigado a negociar o milho ali no momento da colheita, podendo ser prejudicado ali com as cotações, correções de momento por conta dessa oscilação de mercado. Mais uma vez aí o armazenamento prejudicando aí a comercialização da safra, né, Juan? Isso, o armazenamento ele é benéfico, né, diante do cenário de oscilação que a gente vem encontrando, porém, não temos estruturas de armazenamentos adequadas ou suficientes para armazenar toda a produção brasileira, o que coloca boa parte da produção em risco, né, em risco de preço, de negociação, ou seja, você é obrigado a negociar naquele momento porque não tem onde armazenar, porque não tem aonde colocar aquele grão. É o fator Brasil, né, Juan? A questão de logística e armazenamento, a capacidade de armazenamento hoje no Brasil é um fator que influencia aí nessas horas críticas do mercado, né? Justamente, Jair, vários fatores aí, né, vem prejudicando esse tipo de comércio, esse tipo de negócio, porém, temos que sobressair a esses riscos, né, a essas deficiências do Brasil, para a gente continuar seguindo em frente. Maravilha, Juan. Ficamos por aqui então, agradecemos sua participação aqui no Portal Rural News e ficamos aí atentos a qualquer movimentação diferente do mercado, a gente vai acionar vocês aí da Grão Direto. Perfeito, Jair, fico à disposição. Muito bem, Juan. Bom trabalho para você e boa semana para todos nós. Obrigado.